gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer algumas informações para vocês, um vídeo com um tema um pouco diferente. Na verdade, eu quero falar como que foi todo o processo para a colocação da minha prótese de silicone e trazer aqui algumas informações para quem está buscando colocar um silicone, tomar a decisão se faz ou não a cirurgia. Então, eu trouxe algumas informações. Eu fiz uma listinha para que organizar melhor, para organizar melhor o vídeo e para que fique mais fácil de eu explicar como foi todo o processo. Então eu vou começar explicando por que eu decidi colocar silicone. Na verdade eu decidi porque quem me acompanha há mais tempo no blog e até os meus amigos mais íntimos, eles sabem que eu perdi bastante peso. Eu engordei, emagreci, depois engordei, agora emagreci de novo e eu espero não engordar mais. Mas como eu perdi bastante peso, no total foram 18 quilos, eu perdi bastante gordura, consequentemente, e por isso perdi bastante do seio. Na verdade, eu sempre tive seio pequeno, isso é uma característica da família, e depois da perda de peso, eu perdi mais ainda, fiquei com bem pouco seio e achei que esteticamente ficou estranho a proporção do meu seio para o restante do corpo. Isso estava me incomodando, então foi um dos motivos pelo qual eu decidi colocar silicone. Depois que eu tomei a decisão, eu fiz uma pesquisa bem longa, foram 5 meses aí pesquisando como que seria, a estrutura do hospital, quem seria o médico, os riscos da cirurgia. Então, levei em consideração bastante coisa. Eu acho que esse momento de fazer a pesquisa é muito importante, porque quando a gente toma a decisão de forma consciente, você tem um pós-operatório muito mais tranquilo, tudo funciona melhor. Então, acho que é um momento que você tem que pesquisar mesmo, correr atrás do CRM do médico, questionar o médico, ter muita confiança na pessoa que vai fazer a cirurgia para você. Com certeza faz toda a diferença. Eu vou começar falando aqui da escolha do médico. Esse médico que fez a minha cirurgia, ele se chama Luiz Felipe Mitre. Ele é de Campinas, interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo e a Campinas é aqui pertinho de onde eu moro. Esse médico operou 4 pessoas que eu conheço, inclusive uma das pessoas é uma das minhas melhores amigas, a Jo. E essas pessoas que eu conheço operaram e gostaram muito do resultado, tiveram um pós-operatório tranquilo. Então eu ponderei bem e achei que ele seria a melhor pessoa. Na primeira consulta já eu gostei muito dele, então acabei optando por fazer com ele. Não me arrependo, gostei muito e se tivesse que fazer de novo eu faria. O tipo da cirurgia, a minha cirurgia foi aquela que faz o corte na base do seio. Então você faz um cortinho ali, de uns 6 centímetros mais ou menos, na base do seio e eu não coloquei por trás do músculo, foi por cima do músculo mesmo, por trás da glândula, né? Então foi uma cirurgia com pós-operatório tranquilo. A prótese que eu usei é a prótese redonda, de perfil alto, texturizada. Eu usei a marca Eurosilimed, é uma marca francesa. O meu médico me sugeriu 4 opções e eu acabei optando por essa. E não me arrependo, foi super tranquilo fazer a compra da prótese com o médico, perdão. Foi super tranquilo fazer a compra da prótese com a Eurosilimed. Uma coisa engraçada é que quando você faz a compra da prótese, você liga, faz a compra, mas a prótese vai direto para o médico. O médico recebe lá no hospital mesmo, então você não vê a prótese só no dia da cirurgia. Pelo menos para mim foi assim que funcionou. Então foram essas especificações da prótese. Depois tem os riscos. Perdão, eu quero falar antes do tamanho da minha prótese. Eu coloquei 300 ml. Inicialmente, quando eu fiz a primeira consulta e a gente testa os tamanhos lá no consultório com o médico, ele tinha dito para mim que 280 ml ficaria legal, seria um tamanho bacana. Analisando meu biotipo, minha estatura, meu peso, 280 seria ideal. Depois, eu também concordei, mas ele sempre recebe no hospital prótese de número maior e menor, de ml maiores e menores. E no momento da cirurgia, ele percebeu que
ia ficar mais harmonioso se eu colocasse 300 ml. E ele já tinha me avisado que isso poderia ocorrer, né? Colocar um tamanho maior ou menor. E eu confiei nele, na sensibilidade dele, de analisar isso, e deu muito certo. Eu realmente gostei de ter colocado 300 ml. Acho que se eu tivesse colocado 280 como na ideia inicial, eu não teria gostado tanto como eu gostei dos 300 ml. E eu acho que vale a pena confiar quando o médico fala que determinado ml é melhor ou pior. Eles têm uma sensibilidade, até porque vivenciam isso todo dia. E então eles têm um conhecimento aí maior do que o nosso em relação ao tamanho que fica melhor para cada um. Eu gostei muito da indicação do meu médico. Agora falando um pouquinho dos riscos, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena pesquisar. Quando eu fui pesquisar em relação aos riscos, eu estava com muito medo de ver coisas horríveis na internet, depois não ter coragem de fazer a cirurgia, mas eu também queria ir bem consciente, né, tomar essa decisão de forma bem consciente, então eu pesquisei. Existem, na verdade, vários riscos, né? Pode alguma coisa dar errado na cirurgia, pode... Mas os riscos que mais eu prestei atenção é infecção, que no caso de uma infecção, não tem como você tratar a prótese com antibiótico, por exemplo, que seria uma saída normal, né? Quando a gente tem algum tipo de infecção no corpo, a gente toma antibiótico e fica bem. No caso da cirurgia de prótese de silicone, não existe isso. Por quê? Porque a prótese de silicone, ela é inanimada, ela não tem vida como tecido no nosso corpo, por exemplo. Então, você não tem como tratar esse tipo de infecção. Então, se você coloca o silicone e dá uma infecção, você vai ter que tirar. Isso foi a indicação que o meu médico me deu. Se caso ocorrer infecção, a gente interna e tira na hora. Então, eu sabia que isso era um risco iminente. O risco de ocorrer a infecção também é muito baixa, mas existe. O outro risco seria a contratura muscular, o que a gente conhece por rejeição, né? Por rejeição da prótese. Esse risco, ele varia. Nessa prótese de prótese tipo texturizada, ele tem de 2 a 3% de risco de contratura. Essa contratura, ela pode ocorrer anos depois que você colocou o seu silicone. Então, por exemplo, você sai do hospital bem, não quer dizer que nunca mais você vai correr o risco de contratura. Não, a contratura, ela pode ocorrer até 2, 3 anos, sei lá, quanto tempo depois que você colocou o silicone. Existem vários graus de contratura, vocês podem ver que eu pesquisei bastante. Existem vários graus de contratura, mas também esse percentual aí de 2 a 3%, então é uma coisa que você não precisa ficar desesperada, mas tem que saber que isso pode acontecer. Se for uma contratura de grau 3, que ela fica muito firme, muito dura e às vezes até deforma o seio, não tem outra alternativa a não ser tirar. Então, eu também fui consciente de que isso poderia acontecer. Mas são riscos, né? A gente tem que avaliar e ver aí o que cabe a cada um, se quer correr o risco ou não, mas existe. Em relação aos preços, eu paguei por volta de R$ 9.500, mas esses preços variam muito. Por quê? Porque tem médico que opera em clínica. As clínicas não têm a estrutura de um hospital. Então, você corre um risco maior, porque se alguma coisa der errado durante a sua cirurgia, você não tem a estrutura de um hospital, de uma UTI, de uma aparelhagem para te socorrer. Então, é bacana você operar com um médico que opere dentro de um hospital, porque o hospital tem UTI, eles têm uma estrutura, uma equipe médica maior. Então, se ocorrer algum tipo de problema durante a sua cirurgia, você pode ser socorrida e isso não se desdobrar em coisa pior. Então, foi mais ou menos em torno de 9 mil e pouco. E aí você tem alguns gastos também com sutiã pós-operatório, que você tem que ter pelo menos 2. Tem as pomadas, os remédios que você toma depois, também acaba tendo aí um custo a mais. Então, você vai gastar, acho que por volta de uns 10 mil ou um pouco mais, né? Eu precisei comprar... eu tenho 3 sutiãs pós-cirúrgicos, que eu vou usar eles ainda até completar 3 meses da cirurgia.
Ah, comprei pomadas, né, remédios, então tudo isso tem um custo maior também, então tem que embutir no valor aí do que você vai gastar, curativos, essas coisas, mas também não é nada absurdo. Sutiãs pós-cirúrgicos eu paguei R$ 120 cada um, também comprei em Campinas. A pomada que eu tô usando agora, eu usei uma pomada antibiótica, e depois da cirurgia, depois de uns 15 dias eu passei para uma pomada gel, mas a pomada gel é mais cara, ela tem aí, você vai pagar por volta de uns R$ 60, R$ 70. Acredito que todo mundo tem que usar. Então, o gasto mesmo com a cirurgia, eu acho que seria isso, por volta de uns R$ 10.000. O resultado eu vou mostrar aqui para vocês agora, vou pôr umas fotos de antes e depois. Eu procurei usar a mesma roupa para que vocês consigam ter uma percepção melhor de como era e como ficou. Muito obrigada pela atenção, a participação de vocês é muito gostosa e muito importante. Se você gostou do vídeo, curte aqui, dá um like e você também pode acompanhar um pouquinho mais da minha vida lá pelo Instagram ou pelo Facebook. E eu costumo postar vídeos aqui no YouTube de vez em quando, falo sobre vários temas. Então, você pode acompanhar pelo YouTube, ou pelo Insta, ou pelo Face. Obrigada mesmo pela participação aqui. E não esquece de dar um like se você curtiu.